Olá pessoal, vamos agora para o nosso segundo vídeo desse assunto que é sobre características de tráfego e a gente vai estar falando sobre a composição e a variação de tráfego. Então, quando a gente fala de volume de tráfego, a gente precisa entender que esse volume ele tem uma composição, né, que tem diversos tipos de veículo. Então a corrente de tráfego ela é composta por veículos que diferem entre si quanto ao tamanho, peso e velocidade. E é importante conhecer essa composição de tráfego porque com isso a gente vai poder entender as características que vão influenciar na capacidade da via, né? Saber se aquela via atende a quantidade, aquele tráfego que passa por ela. Também as dimensões dos veículos vão determinar as características geométricas da via, né? Então a gente vai precisar de saber essas dimensões para poder estar fazendo o projeto geométrico também. E os pesos dos veículos vão acabar determinando as características estruturais da via. Então toda essa composição, quantidade de veículo que passa por dia numa rodovia, sabendo suas dimensões, seus pesos, a gente acaba conseguindo fazer uma análise de capacidade, determinar características geométricas e características estruturais da via. Nos Estados Unidos, os caminhões eles representam aproximadamente 12% dos volumes de tráfego nas rodovias rurais e 6% nas rodovias urbanas, sendo que os ônibus eles representam menos de 3%. Isso é uma estatística que foi feita em 1999. Nos países menos desenvolvidos, acontece que a proporção de caminhões acaba aumentando mais. Então a proporção de veículos pesados ela é bem maior, né, sendo da ordem de 36% de caminhões e 8% de ônibus nas vias rurais. Mas, para que a gente possa saber exatamente, é claro que é necessário fazer um estudo. Uma das características mais importantes do fluxo de tráfego também, que vai influenciar muito na capacidade da rodovia, no nível de serviço que ela vai estar oferecendo, é a sua variação, tá? Que acontece em diversos tipos de situações. A gente tem variação de tráfego ao longo do dia, nós temos variação ao longo da semana, nós temos variação também ao longo dos meses e nós temos também variações de ano para ano. E isso vai influenciar também na hora de fazer um projeto, de saber a que horário aquele projeto vai estar atendendo, qual o fluxo de tráfego aquele projeto vai estar atendendo e por quanto tempo, né, o projeto vai ser feito com uma vida útil de 10, 15, 20 anos e essa rodovia precisa atender esse fluxo que provavelmente vai aumentar durante esses anos. Né? Pode até diminuir, mas em geral a gente tem a tendência de aumento. Bom, a gente também tem a variação por sentido de tráfego, a variação por faixa de tráfego e outras variações especiais. Então os volumes, falando sobre a variação do dia, a gente tem que os volumes horários variam ao longo do dia, apresentando pontos máximos acentuados, designados por picos. A compreensão dessas variações é de fundamental importância, uma vez que no horário de pico que necessariamente deverão ocorrer os eventos mais relevantes. Então a gente precisa entender que o volume médio diário ele representa, né, a quantidade de veículo que passa na via, mas é fundamental você saber qual é o horário de pico, qual é o ponto onde eu vou ter serão as horas do dia que vão estar mais carregada, né, aquela rodovia e como que a gente vai tratar isso, né, e como que ela vai ser projetada para essa situação. Então a gente tem que na expansão de contagens de algumas horas para o dia todo, a precisão da estimativa dependerá sempre do conhecimento de padrões de flutuação de volumes. O que acontece também é que quando a gente faz contagem de tráfego, essas contagens elas acabam não sendo constantes em muitas situações. Então às vezes conta em algumas horas do dia e aí essa hora vai acabar tendo uma expansão para que se saiba o volume médio diário. Aí precisa se conhecer se aquela hora quantos por cento representa do volume médio diário. Então isso é uma coisa a ser observada. Isso acontece também quando se faz a contagem de uma hora, que se faz a cada 15 minutos, né? E existe variação também dentro dessa hora.
As horas de pico, contendo os maiores volumes de veículos de uma via em determinado dia, elas variam de local para local, mas tendem a se manter estáveis em um mesmo local, no mesmo dia da semana. Então, quando a gente pega aqui uma quantidade de horas aqui, né, indo da primeira hora do dia até a última hora do dia, a gente consegue verificar como que está variando a porcentagem de tráfego diário. Então, a gente vê que numa quarta-feira a gente tem dois horários de pico bem definidos, onde a gente chega a praticamente 10% de todo o volume que passa no dia, né, dentro do volume diário. E, independente disso, a gente tem sempre um volume que ele vai aumentando durante o dia, a partir das 6 horas da manhã, né, chegando a um valor praticamente máximo, né, às 5 horas da tarde, ou 4, 5 horas da tarde, e depois vai diminuindo, né. Agora, isso daqui, é claro, é uma pesquisa feita para uma determinada rodovia, cada rodovia vai ter a sua característica, né. E mostrando aqui que durante a semana, às 18 horas, né, a gente tem uma hora bem definida aqui como hora de pico, e também aqui né, por volta das 9 horas da manhã, também uma hora também bem definida aqui, que a rodovia precisa atender, né? Ela vai ter que atender alguma coisa entre esse horário aqui, entre essa porcentagem aqui e essa hora aqui. Ela tem que estar aqui nesse meio termo, né? Então, enquanto a hora de pico em um determinado local tende a se manter estável, o seu volume varia dentro da semana e ao longo do ano. O conhecimento dos períodos de pico é de grande importância, porque o mais comum é não se dispor de contagens durante todo o ano para se determinar os volumes de hora de projeto. Então, a gente, conhecendo isso daqui, a gente já tem uma ideia que durante o ano esse comportamento vai ser assim, né? Que a gente vai ter que estudar algumas semanas do ano, alguns meses do ano, para poder ver como que isso pode variar. Mas a gente vai ter um comportamento que a gente pode determinar com isso a hora de projeto, para que hora, né, que essa rodovia vai estar atuando. Considerando que o ano tem 365 dias, cada um com seu período de pico, o volume horário de projeto é fatalmente muito próximo de um dos volumes de pico do ano. Efetuando-se, então, uma contagem de uma semana, por exemplo, pode-se determinar os volumes de período de pico nessa semana e, utilizando a variação dos postos de pesquisa permanentes, eventualmente disponíveis, poder, assim, estimar um provável volume de horas de pico do ano e, a partir daí, a determinação do volume horário de projeto. Então, a gente tem locais onde a gente tem medições diárias todos os dias do ano, todas as horas do ano, mas aonde a gente quer pesquisar, às vezes a gente não tem, a gente pesquisa só algumas horas. Então, a gente, a partir daquelas horas e fazendo uma análise junto com os outros pontos que a gente já tem permanente, a gente consegue estimar com boa precisão o volume de hora de pico do ano. Falando de variação semanal, a gente tem aqui os dias da semana, né, e como que isso se comporta. Isso vai variar muito para o tipo de rodovia. Quando a gente tem uma rodovia de acesso à área de recreio, por exemplo, esses volumes eles apresentam, nós temos a apresentação dos volumes de pico nos fins de semana e sexta-feira, né, de sexta a domingo. Então, se a gente pegar aqui nesse gráfico, áreas de recreio, durante a semana a gente não tem muito tráfego, mas nos fins de semana isso tem um aumento muito grande, né, fazendo com que a porcentagem média diária, né, média de volume do dia, vai estar chegando aos valores máximos nesse momento. No caso de rodovias rurais, a apresentação dessa variação é semelhante, porém menos acentuada, né? Uma rodovia rural, ela tem lá um tráfego que passa semanalmente, um tráfego de carga, né? De veículos de carga transportando mercadorias, né? E existe um aumento lá no final de semana, né, das pessoas que estão saindo do trabalho, indo para suas casas fora da cidade, por exemplo. Então, mas só que isso acaba sendo menos acentuado. E no caso das áreas urbanas,
acontece ao contrário, né? A predominância das idas e voltas nos locais de trabalho faz com que os picos de tráfego se concentrem nos dias da semana e acaba que durante o final de semana o tráfego fica bem mais leve. Variação mensal. Então a variação mensal acontece também durante o ano que, né, a gente vê também uma variação muito grande. E isso vai acontecer muito nas rodovias rurais, onde a gente vai ter épocas de férias, por exemplo, com um fluxo muito maior e uma época, né, e depois isso diminuindo nos outros meses do ano, né, e rodovias urbanas, né, fazendo o contrário, né, em épocas durante o ano ela está sempre, né, muito bem utilizada e às vezes em épocas de férias, em alguns momentos assim, ela reduz o seu tráfego. Bom, a variação anual ela vai ser diferente, né, porque ela vai acabar sendo um reflexo das mudanças da economia do país, né, ou da região. O fluxo de tráfego normalmente vai se alterar ano a ano. Este efeito faz com que seja necessário um cuidado especial na utilização de dados antigos, uma vez que podem levar a uma avaliação errônea da importância da rodovia. As variações anuais elas costumam ser mais acentuadas nas vias rurais, principalmente nas áreas de acesso de recreio. Então isso vai ser muito influenciado pelo reflexo da economia do país e também quando você faz uma rodovia nova, então você faz uma mudança, né? As pessoas vão acabar passando pelaquela rodovia. E isso pode alterar todo um sistema de tráfego. Então, anualmente, a gente tem que ir avaliando como que esse comportamento vai mudar nos próximos anos, para poder a gente ter um estudo mais adequado. No caso, a gente também tem a variação por sentido de tráfego. A distribuição por sentido ela é uma característica importante no volume. Normalmente, o sentido principal se inverte durante o dia. Então, às vezes, de manhã, todo mundo está indo para um sentido e na parte da tarde, todo mundo está voltando, né? Então, em uma rodovia de pista com 2 sentidos de tráfego, a distribuição por sentido tem um impacto muito importante nessa operação. A operação de passagem à frente de um veículo é feita usando a faixa do sentido contrário, sendo as oportunidades de ultrapassagem limitadas pelo tráfego contrário. Então, se a gente tem essa situação, a gente consegue ter, né, uma rodovia que atende mais ao tráfego, né? E em algumas situações, em rodovias de pista dupla, a gente até tem essa variação, né? Às vezes, durante o dia, a gente aumenta ou diminui a quantidade de faixas de tráfego para cada sentido, né? Para poder atender mais os picos de demanda. A gente tem também variação dentro da faixa de tráfego. A variação dos volumes de tráfego entre as faixas de uma rodovia apresenta pouca uniformidade, dependendo do tipo de rodovia e da sua localização. A distribuição do tráfego em uma via expressa, por exemplo, é afetada pelo número de faixas, pelas eventuais restrições relativas à circulação de veículos pesados em certas faixas, né? Localização de ramos de acesso e hábitos locais. Então isso vai ser interessante porque a gente vê às vezes algumas vias que tem uma faixa feita de asfalto e outra faixa feita de concreto, né? Às vezes você define que uma faixa vai ser só para ônibus, às vezes caminhões, outras faixas vai ser só para veículos, né, de passeio e assim por diante. Quando há mais de uma faixa de tráfego, então a distribuição dos veículos dos diversos tipos depende de vários fatores. Vamos, por exemplo, citar 2 exemplos. Em vias urbanas, os carros tendem a evitar a faixa em que há muitas paradas de coletivos, né, e táxi, e acabam agravando as interferências provocadas por movimentos de giros nas travessias e acessos. Então, é uma escolha, né, de faixa. Quando tem 2 faixas, os veículos tendem a utilizar a faixa da esquerda. E quando tem 3, eles acabam preferindo a faixa do meio. Então isso vai influenciar muito na hora da manutenção da rodovia, né? Como que ela está sendo utilizada. Então com isso a gente finaliza esse segundo vídeo que a gente falou de composição e variação de tráfego.